Tem algo em relação a prédios abandonados e estruturas em desuso que nos fascina de maneira perturbadora. A gente sempre quer entrar, explorar, dar uma olhada ao redor e ver o que os ocupantes anteriores deixaram para trás. Mas existem lugares por aí que foram abandonados com boas razões, desde os sinistros segredos de sanatórios negligenciados, até igrejas escondendo verdades há muito esquecidas sob seus próprios assoalhos. Aqui estão as histórias verdadeiras e os segredos incríveis de lugares abandonados, que foram completamente esquecidos pelo mundo, prontos para serem lembrados mais uma vez. Ilha do Inferno. Você pode conhecer o nome Nagasaki, o local japonês da horrível explosão da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, mas você está familiarizado com a pequena ilha ao longo da sua costa, conhecida por muitos nomes, como Gunkanjima, Ilha do Encoraçado ou simplesmente Ilha Hashima. De longe parecem 6,5 hectares de afloramentos rochosos, mas quanto mais perto você chega, mais percebe os antigos prédios em ruínas cobertos por folhagem espessa. É uma selva de concreto que no seu auge abrigava até 5.000 pessoas que viviam lá em 1959. A ilha estava situada em uma rica mina de carvão, trazendo incríveis 15,7 milhões de toneladas de material entre 1891 e 1974. Mas quando o carvão acabou, a ilha foi abandonada em questão de semanas, com os moradores deixando apressadamente suas vidas para trás, em uma tentativa desesperada de voltar para o continente o mais rápido possível. Mas deixando de lado o abandono, essa ilha tem um passado mais obscuro que o carvão. Durante as guerras mundiais, prisioneiros de guerra chineses e coreanos foram forçados a trabalhar na ilha, trabalhando quase 1,6 km abaixo do solo por mais de 12 horas por dia. Eles viveram em condições torturantes, sem provisões adequadas de comida ou água. Não é surpresa que os detentos a chamavam de Ilha do Inferno, e até hoje não se sabe exatamente quantos prisioneiros pereceram aqui. Hoje, as ruínas assustadoras de Hashima estão quase totalmente fechadas, com apenas 5% da ilha ainda acessível a visitantes. É muito perigoso vagar pelo local, com prédios constantemente à beira do colapso devido à idade e a danos de tufões, como se a gente precisasse de mais desculpas para não visitar. Ruínas radioativas. De todos os lugares abandonados do mundo, Chernobyl é sem dúvida um dos mais famosos. Em 26 de abril de 1986, a usina nuclear de Chernobyl sofreu um derretimento catastrófico. Estima-se que o desastre liberou cerca de 400 vezes mais material radioativo do que a explosão atômica de Hiroshima e Nagasaki juntas. Como resultado, uma área com um raio de 31 km centrada em torno da usina foi imediatamente evacuada, agora conhecida como Zona de Exclusão, com cerca de 116 mil cidadãos na zona, forçados a abandonar permanentemente suas casas nos dias e semanas seguintes. Cidades presas na zona, como Pripyat, se tornaram cidades fantasmas do dia para a noite. Hoje, 40 anos depois, salas de aula desmoronando, ruínas cobertas de vegetação e até mesmo um parque de diversões são as únicas coisas que restam provando que pessoas já viveram lá. Algumas estimativas embasadas afirmam que poderia levar 20 mil anos antes que a área possa ser considerada habitável de novo, especificamente nas zonas ao redor da própria usina, mas isso não impediu alguns turistas determinados. Em 2011, 25 anos depois do desastre, foram permitidos passeios em algumas áreas menos irradiadas de Chernobyl, embora mares de máscaras de gás abandonadas e bonecas assustadoras pareçam ter sido montados para entretenimento turístico e hype em redes sociais. Uma coisa não foi: a Garra da Morte. Nas semanas seguintes ao desastre, esse enorme pedaço de maquinaria de guindaste foi usado para ajudar a desmontar o reator e limpar o grafite radioativo que havia explodido dele. Uma vez concluída a tarefa, a própria garra foi jogada ao lado de uma estrada a poucos quilômetros de Pripyat e aparentemente esquecida lá. Mas 30 anos depois, em 2011, o arqueólogo australiano Robert Maxwell estava fazendo uma visita de campo à área e a encontrou. Não só se destacava na paisagem como uma lembrança dolorosa, mas também fez com que o seu contador Geiger, um dispositivo de detecção de radiação, fosse a loucura. A quantidade de radiação emitida pela garra era de cerca de 39,80 microsieverts por hora. É preciso uma exposição a aproximadamente 1000 microsieverts ao longo de um curto período de tempo para afetar perceptivelmente o corpo humano. Então, permanecer nas proximidades desse objeto por mais de 24 horas seria uma péssima decisão, possivelmente fatal. Bom, agora eu acho que todo mundo sabe por que ela se chama Garra da Morte. Entre o pesadelo radioativo que é Chernobyl e o terror da Ilha do Inferno, se você tivesse que visitar um, qual seria? Para Chernobyl, clique no botão
curtir. E para Ilha do Inferno, clique em inscrever-se. Combinado? Então vamos dar uma olhada no que nós temos a seguir. Santuário assustador. Hospitais podem ser assustadores até nos melhores momentos. Agora, hospitais abandonados, eles são aterrorizantes o tempo todo. Se você quer uma prova, dá uma olhada no hospital alemão Belitz-Hellstatten, deixado em estado de desolação por cerca de 30 anos. A tinta descascada, as escadarias vazias de forma sinistra e os longos corredores escuros tornam qualquer visita a esse complexo sanatorial uma experiência assustadora e única, especialmente quando você percebe que tem mais de 125 anos de idade. Ele já foi o maior centro de tratamento do mundo para doenças pulmonares, como tuberculose, que há 125 anos não tinham as maiores taxas de recuperação. Então a gente só pode imaginar os horrores sofridos dentro dessas paredes. Mas durante as guerras mundiais, ele serviu como hospital militar e durante a Segunda Guerra Mundial foi ocupado pelo exército soviético. Os soviéticos administraram o hospital por 50 anos antes do seu total abandono em 1995, após o colapso da União Soviética. Embora tenha sido esvaziado após o seu fechamento, algumas características permaneceram. Um piano decrépito e banheiras instaladas profundamente no chão, uma vez usadas para terapias intensivas, são características arrepiantes com certeza. Mas talvez o segredo mais perturbador de Belitz-Hellstatten seja o seu tratamento de um famoso ex-paciente. Durante a Batalha do Somme, na Primeira Guerra Mundial, o futuro líder do movimento fascista alemão, sim, o maluco do bigodinho de escova de dente, ficou no hospital como paciente depois de ferir a perna em batalha. Pouco sabiam as enfermeiras e médicos da época que esse imbecil ferido se tornaria a maior mancha da história da Alemanha. Se eles soubessem, eu me pergunto se ele teria saído de lá vivo. Prisão submersa. Rumo, localizada na Estônia, é uma pedreira de calcário desativada e agora submersa, com a rocha branca tornando as águas subterrâneas que inundaram aqui parecerem lindamente azuis. Mas por mais pitoresco que possa parecer, algo ao longo dessas margens guarda segredos tão hediondos que estragam a beleza até onde a vista alcança. Aqui você pode avistar as ruínas de edifícios utilitários da pedreira abandonados, ambos também submersos. Eles foram construídos durante a década de 1940, no auge do uso da pedreira. Mergulhadores ainda conseguem ver as janelas gradeadas debaixo d'água, com os grandes edifícios cheios de juncos, musgos e detritos. Para explorar essa Atlântida assustadora, você precisa ser muito cuidadoso. Pular na água é extremamente perigoso, já que o leito do lago é composto por pedaços de concreto grossos, galhos de árvore, estacas e até mesmo máquinas enferrujadas e esquecidas. Bobinas de arame farpado também podem ser vistas, espalhadas pelo lugar como uma rede de pesca mortal. Mas algo mais mortal aconteceu nesses prédios agora afogados. Na década de 1940, a União Soviética controlava a pedreira de Rumo, e o que realmente acontecia nesses edifícios era trabalho duro. Sim, esses prédios eram na verdade prisões. Os detentos aqui eram obrigados a trabalhar na pedreira. O esforço físico do seu trabalho era extremo, e seu objetivo principal era extrair o calcário. A União Soviética empregou, o que certamente é uma palavra estranha para descrever, mais de 400 prisioneiros, e isso só cessou quando a Estônia ganhou independência em 1991. A prisão foi rapidamente abandonada e deixada apodrecendo, mas sem manutenção alguma no forte, as águas subterrâneas se infiltraram na pedreira, criando essa lagoa ironicamente bonita. Alguns edifícios foram completamente engolidos pela água, de onde os restos de outros se destacam. Mas se você quer saber, eu acho que nenhuma quantidade de água pode lavar os horrores que sem dúvida aconteceram aqui. Doença e desastre. Você vai ao hospital para melhorar, certo? Bom, como se vê, nem sempre. Esse prédio é mais conhecido como o Hospital da Varíola, que uma vez estava localizado na Ilha Roosevelt, agora conhecida como Ilha Blackwell, que fica em Manhattan, na cidade de Nova York. Originalmente projetado pelo arquiteto James Renwick Jr., o hospital de 100 leitos abriu em 1856. Foi construído para isolar aqueles diagnosticados com, isso mesmo, varíola, uma doença mortal e altamente infecciosa, da qual você se recuperava ou não. O hospital tinha uma rotatividade perturbadoramente alta, tratando aproximadamente 7.000 pacientes ao ano, a maioria dos quais não sobrevivia. Então, em 1875, foi realocado para a ilha North Brothers, mais acima no Rio East, e nos anos 1950, com o pico da doença tendo passado, o complexo isolado se tornou mais um incômodo para manter e caiu em estado de abandono. Hoje é uma carcaça decrépita que lança uma sombra sinistra sobre a ilha. Seu prédio central é feito inteiramente da própria
própria rocha de xisto da ilha, extraída, cortada, preparada e colocada por presidiários. Mas peraí, presidiários? Pensei que era um hospital. Bom, como se vê, nem sempre. Antes de tentar fornecer um respiro para os doentes, em 1832, um presídio foi a primeira coisa construída na ilha, isolando prisioneiros da cidade e do continente. Mas os prisioneiros não eram os únicos detentos aqui. A ilha também logo se tornou lar de asilos, hospitais para incuráveis. E 7 anos após a construção do presídio, o asilo de lunáticos da cidade de Nova York, um hospital especial para os insanos. Longe da qualidade dos serviços de saúde mental que as pessoas recebem hoje, naquela época relatórios clandestinos revelaram como pacientes mentalmente doentes foram colocados na ilha mais para sumirem do mapa. Eles estavam vivendo em condições verdadeiramente angustiantes. Quartos superlotados em condições imundas, banhos gelados, comida estragada, abuso físico por parte dos cuidadores. Não era um lugar onde as pessoas iam para melhorar, e sim um lugar onde as pessoas iam para viver seus dias esquecidos pelo resto da cidade. Até os anos 1900, à medida que a assistência médica progredia, os últimos pacientes foram transferidos para outros hospitais. E como o Hospital da Varíola, ele também caiu no abandono nos anos 1950. Então esquece o prédio. É melhor deixar no passado toda a história sórdida dessa ilha. Muros das Lamentações. O nome Chateau Miranda pode soar como um hotel incrivelmente caro, mas na verdade é muito mais impressionante e também assombrado. É o nome de um castelo neogótico belga, com uma torre de relógio definitivamente não assombrada, de 56 metros de altura, construída em 1866. Essa residência de pedra foi completamente demolida em outubro de 2017, mas antes de desabar, foi lar da família Liedekerk de Belfort, que escapou para esse castelo escondido durante a Revolução Francesa. Tem uma longa história de violência e guerra, também tendo sido ocupado pelas forças alemãs na Segunda Guerra Mundial. Durante esse tempo, a propriedade em que está situado foi palco de uma das batalhas mais sangrentas travadas pelos Estados Unidos, a Batalha do Bulge, que fez com que quase 200 mil homens perdessem suas vidas em apenas 6 semanas. A família logo perdeu a residência da poderosa fortaleza, sucumbindo ao controle da Companhia Nacional de Ferrovias da Bélgica em 1950. Foi renomeado como Castelo Noise e remodelado como um orfanato e acampamento de férias para crianças doentes. Tudo parecia muito inocente e doce, capaz de proporcionar férias a 200 crianças, com uma experiência que advogava por ar fresco, uma piscina e até mesmo um pequeno campo de futebol. Parece um sonho, mas secretamente as crianças eram tratadas apenas um pouco melhor do que vermes. Acontece que o que eles não queriam era que você soubesse que os funcionários aqui viviam no luxo, enquanto as crianças eram cruelmente submetidas a regras rígidas e condições de vida traumáticas. Depois que o acampamento fechou, os custos de manutenção do chateau eram muito altos, e assim ele se deteriorou, até que uma noite um incêndio causou danos graves ao prédio. Provavelmente foi iniciado de propósito, mas quem é essa figura misteriosa ou quais eram seus motivos, a gente nunca vai saber. O prédio ficou em estado de abandono, com deterioração e vandalismo sendo problemas frequentes. Mesmo anos depois de ter sido completamente abandonado, bonecas foram encontradas em lugares estranhos, com exploradores urbanos afirmando que ouviram os gritos arrepiantes de crianças lá dentro. Alguns até disseram que viram os fantasmas das crianças vagando pelo lugar. Bom, eu não posso dizer que eu tô triste por ele ter sido demolido, e tenho certeza de que quem tocou fogo também tá se sentindo assim. Casa na Árvore das Memórias. Se você é de natureza sensível, sugiro que pegue os seus lenços, porque essa, embora pareça uma casa na árvore dos sonhos das crianças, é o local de um conto terrível. Está localizada em Redmond, no estado de Washington, com arquitetura de estilo vitoriano construída nos galhos desse bordo e um design que parece ter sido retirado diretamente de um romance de fantasia. Construída na década de 1980, Steve Rondell esperava que essa casa na árvore fosse o local de brincadeira perfeito para os seus filhos. Certamente parece que seria muito divertido, com uma varanda, um mirante, 4 andares e um cais levando a um fosso. Tinha até uma escada em espiral para o último andar. Steve e sua esposa Diana tinham comprado o terreno uma década antes, transformando a enorme árvore e o pântano no seu paraíso na floresta. À medida que seus filhos cresciam, eles começaram a se interessar pela carpintaria e engenharia necessárias para manter a casa na árvore. Era um projeto familiar de verdade. Isso é, até que tragicamente em 2004, uma das crianças faleceu inesperadamente. A família estava desfeita. Eles se uniram em outro
outros projetos, fazendo o melhor para recuperar o que haviam perdido. Mas então em 2008, a crise financeira os atingiu de novo, e como se isso não bastasse, Diana ficou doente e também faleceu em 2015. Durante esse tempo, as prioridades da família mudaram, e a casa na árvore caiu em desuso. Hoje ela ainda está lá na floresta, esperando desesperadamente para que alguém brinque nela. Em 2019, uma campanha de financiamento coletivo foi iniciada para tentar restaurá-la ao seu antigo esplendor, mas infelizmente ela nunca decolou. Nos anos seguintes, ela caiu em um estado de lento declínio e sem restauração está destinada a se desfazer lentamente. Um monumento moribundo às lembranças felizes da família Rondell. Eu falei que você ia precisar de lenço. Espíritos do Assoalho. Lerdahl, localizado na Noruega, é um lugar que é icônico em todos os sentidos. Colinas verdes, rios claros, montanhas impressionantes. Embora toda essa serenidade seja interrompida pela estrutura escura e irregular, situada no meio de um vale, cercada inconfundivelmente por fileiras de lápides. Essa é a Igreja de Madeira de Borgund, uma estrutura assombrosa construída há muitas luas atrás, entre 1180 e 1200, na pequena vila de Borgund. Assim como o exterior enegrecido desse prédio de vários andares, o interior é incrivelmente escuro devido à pouca quantidade de janelas, um design especificamente destinado a manter os espíritos malignos afastados. Construído sobre uma base de pedra, o próprio edifício é feito inteiramente de madeira, com a parte exterior sendo revestida de alcatrão para proteção contra os elementos. Embora essa não seja sua única proteção, as paredes e portas de madeira do interior são cobertas com entalhes de runas e marcas protetoras, e entalhes antigos de dragões e serpentes guardam os telhados, enquanto cruzes de madeira estão posicionadas por todo lugar para manter o mal afastado. Esse lugar funcionou como uma igreja paroquial até 1868, quando foi repentinamente abandonado, provavelmente porque as igrejas de madeira estavam saindo de moda na época. Mas seu legado de 600 anos foi salvo da destruição completa e foi convertido em um museu. Embora isso pareça saudável, o próprio museu agora guarda um segredo assustador. Embora um cemitério cercasse, os moradores costumavam enterrar seus mortos sob a igreja, abandonando a prática somente quando o cheiro se tornou insuportável. Mas apesar de proibirem a prática, aparentemente os moradores secretamente, no meio da noite, cavavam pequenos túmulos bem ao lado da igreja, pequenos o suficiente para caixões menores poderem caber e ficar debaixo da igreja, onde o chão era considerado mais sagrado. Então, qualquer visitante do local, esperando aprender sobre o rico e culto passado da Noruega, pode não saber que está pisando em assoalhos que escondem os últimos lugares de descanso de muitos corpos pequenos, como se esse lugar não parecesse sombrio o suficiente por fora. O Palácio do Prazer. O Hotel Haludovo Palace, na ilha croata de Kirk, já foi considerado um dos destinos de retiro mais bonitos e exclusivos do mundo. Esse prédio atraía os turistas mais ricos e oferecia atividades muito extensas. Isso incluía pistas de boliche, quadras de tênis e enormes piscinas, que se dizia já terem sido preenchidas com champanhe. Mas hoje o resort do hotel está abandonado e o interior completamente destruído. O que aconteceu? Bom, construído em 1971, o hotel exclusivo atraiu investimentos de Bob Guccione, o fundador da revista Penthouse, que investiu 45 milhões de dólares na abertura do cassino Penthouse Adriatic Club no hotel em 1972. Mas no ano seguinte, o cassino faliu e foi fechado, com a escala de suas dívidas ameaçando levar o resto do hotel junto. Ele conseguiu se manter à tona até 2001, quando fechou suas portas para sempre. Mas nos 10 anos que antecederam sua queda, não era uma clientela exclusiva que esse hotel estava servindo. Enquanto a Guerra Civil Iugoslava ocorria de 1991 a 2001, o hotel foi convertido em um abrigo para refugiados. Quando a guerra finalmente acabou, os refugiados foram mandados embora, mas eles não gostaram nem um pouco disso. Esse hotel havia sido a casa deles, alguns por boa parte de uma década. Quando foram finalmente expulsos, decidiram saquear o hotel de todos os itens valiosos que você possa imaginar, até mesmo os canos, radiadores, fiação de cobre e tomadas. Haludovo foi completamente profanado, com cacos de vidro no chão e pedaços de escadas de concreto espalhados pelo chão. O mais assustador são as mensagens que tomam conta das paredes. É um lembrete sombrio do impacto que a guerra teve no país, que literalmente deixou suas marcas. Diamantes não são eternos.
Quando eu falo em cidade fantasma, aposto que a maioria de vocês pensa no velho oeste americano, com cowboys e tiroteios. Mas lá na Namíbia, em meio ao deserto do Namibe na África, fica a misteriosa cidade fantasma de Kolmanskop. Isolada e completamente abandonada, a região é conhecida como a Zona Proibida. Isso já é motivo suficiente para tomar cuidado, certo? Mas fica ainda mais intrigante, porque em 1908, diamantes foram descobertos nessa área. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente e até 1912 havia surgido uma cidade que produzia 1 milhão de quilates por ano, responsável por 11,7% da produção mundial total de diamantes. Mas essa grande e rica indústria estava destinada a entrar em colapso. A mineração intensiva significava que a área atraiu muitos garimpeiros esperançosos, e assim a área foi esgotada das preciosas pedras até a década de 1930. Quando os habitantes da cidade partiram, eles abandonaram suas casas junto com qualquer objeto volumoso, e até 1956 Kolmanskop estava completamente deserta. Em questão de anos, as dunas de areia em movimento gradualmente invadiram a cidade, passando pelas janelas e portas abertas das casas e as enchendo até o teto com areia. Embora o esgotamento dos diamantes seja culpado pelo abandono, foi principalmente devido à jurisdição alemã sobre a colônia, que queria maior controle sobre as joias nativas. A ganância muitas vezes alimenta os crimes mais repugnantes, e em Kolmanskop não houve exceção. A área era fortemente restrita, com os direitos sobre os diamantes caindo exclusivamente no colo de uma empresa sediada em Berlim. As tribos locais foram deslocadas de suas terras devido à construção da zona, com apenas pessoal autorizado tendo acesso. Antes do seu desaparecimento, Kolmanskop e a sua vizinha Luderitz haviam se tornado os locais mais ricos de toda a África, com a exploração colonial no centro de tudo isso. Claro, isso não poderia ter acontecido sem os mineiros que trabalhavam lá, que eram, como você já pode ter adivinhado, moradores da Namíbia. Hoje, grande parte de Kolmanskop foi reivindicada pelo deserto, com apenas as paredes e fundações de algumas casas restantes, feito uma cápsula do tempo perdida nas areias, a qual muito poucos querem desenterrar. Retiro fantasmagórico. O que os hotéis abandonados têm que os torna tão assustadores? Será que é o tamanho deles? Ou o design? Talvez sejam os segredos que todos parecem estar escondendo, como a estação de Bokor Hill prova muito bem. Esse é um conjunto de edifícios coloniais franceses, localizados no topo da montanha Bokor, cerca de 37 km a oeste de Kampot, no Camboja, destinados a ser um resort de luxo para os soldados franceses ocupantes no início dos anos 1920. Mas a região desde então foi envolvida em dificuldades políticas, envolvendo golpes rebeldes, tiranos e regimes, todos os quais contribuíram para a queda do hotel. Foi abandonado pela primeira vez em 1940, devido a insurreições locais. Em 1962, um cassino foi aberto e prédios foram adicionados ao complexo, incluindo um anexo para o palácio e escritório do prefeito. Depois que Sihanouk, o chefe do estado do Camboja, foi deposto em um golpe de estado em 1970, a estação de Bokor Hill foi considerada um local atraente para conduzir a guerrilha. Quase que da noite pro dia, o lugar foi de um local de férias de luxo para um campo de guerra, e a partir daí as coisas pioraram progressivamente. Em 1972, a montanha Bokor foi abandonada de novo, quando os Khmer Vermelho assumiram o controle da área. Esse foi um exército apoiado pelo partido repressivo e totalitário que dominava o país na época. 7 anos depois, os Khmer Vermelho se instalaram firmemente em Bokor Hill, mantendo-se no local durante a invasão vietnamita. Agora completamente esquecido, ele fica abandonado com mais memórias militares do que de luxo. Embora abandonados, a maioria dos edifícios ainda estão de pé. A Igreja Católica, por exemplo, se encontra em estado surpreendentemente bom. Mas o segredo mais bem guardado da estação de Bokor Hill não tem a ver com a sua ocupação militar, mas com a sua própria construção. Devido à localização remota da montanha, construir o resort exigiu muita mão de obra e estima-se que impressionantes 1000 pessoas perderam suas vidas durante os 9 meses que levou para construir. Dizem que o luxo tem um preço, mas se você quer saber o que eu acho, esse custo é muito alto. Segredos do sanatório. Hospitais psiquiátricos hoje em dia têm um clima clinicamente inquietante. A pintura quase universal verde-menta e os quartos austeros podem dar arrepios, mas o primeiro hospital psiquiátrico privado licenciado da América tinha uma aparência muito mais sinistra. Craig House, uma mansão vitoriana ao norte do estado de Nova York, construída para um oficial da Guerra Civil, foi convertida em um hospital psiquiátrico em 1915. A gigantesca mansão gótica é cercada por mais de 24,3 hectares de
de terra, e embora parecesse uma casa de horrores por fora, era anunciada como um refúgio seguro para doentes mentais, praticamente um local de férias, com esqui, terapia intensiva, uma sala de música completa, com um órgão e jantares requintados oferecidos a todos os pacientes. Como você pode imaginar, só podia ser pago por clientes muito ricos, que desembolsavam $750 por mês. Isso equivale a aproximadamente $22.500 nos dias de hoje. Por esse preço, os pacientes esperavam apenas o melhor tratamento, mas na realidade, o sanatório só os piorou. A esposa do autor F. Scott Fitzgerald foi admitida na instituição juntamente com muitos outros nomes famosos, como Truman Capote, Rosemary Kennedy, Francis Seymour e até mesmo Marilyn Monroe. Mas a tragédia cercava a casa de Craig Hill de muitas formas. Muitos pacientes sofreram mortes prematuras no local, vários incêndios engoliram alguns dos edifícios da propriedade e uma série de ocorrências estranhas forçaram seu fechamento em 1999. Hoje, a propriedade está vazia, fechada e em ruínas. Bom, com todas as fortunas investidas aqui, parece que nem o dinheiro poderia salvar esse lugar da ruína da sua própria reputação. Qual desses lugares você achou mais assustador? E qual você gostaria mais de ver com seus próprios olhos? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.